onde muitos valorizam obter cada vez mais seguidores, curtidas, onde são oferecidas infinitas oportunidades para ganhar dinheiro fácil e rápido, independente do que você faça, independente se combina ou não com você, o que seria considerado essencial na vida? Esse é o assunto do tema de hoje aqui no Vem Comigo Podcast ao vivo, live. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo os aspirantes a empreendedores a obterem maior clareza para servir com significado. E aqui eu Vem Comigo, onde eu te dou dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu quero entrar direto no tema, porque eu fui motivado a trazer isso aqui para falar nesse Vem Comigo podcast de hoje, que está como live aqui no Instagram. Uma pergunta que eu recebi há algumas semanas na minha caixinha de perguntas, que todo domingo eu abro aqui no Instagram. Se você está assistindo agora ao vivo, eu abro no Instagram uma caixinha de perguntas para a galera começar a perguntar. E caiu para mim uma pergunta que foi o seguinte: Flávio, para você, o que é essencial na vida? E o que é essencial para mim pode não ser o que é essencial para você. Mas antes de eu falar, dar a minha opinião sobre o que eu acho que é essencial na vida, eu queria compartilhar com você duas histórias muito recentes dentro do mesmo contexto e que aconteceram praticamente ali com uma diferença de horas entre uma e outra. Você deve ter visto, que há poucas semanas o Cristiano Ronaldo, famoso jogador de futebol português, e o Pogba, um jogador francês também, eles disputando a Eurocopa de Seleções, que acontece lá na Europa, que já chega ao fim agora nesse fim de semana, eles concederam uma entrevista coletiva ao fim das partidas em que eles disputaram naquela semana. E no momento em que eles concedem aquela entrevista, algo muito curioso acontece. Primeiro com o Cristiano Ronaldo. Ele se senta para conceder a entrevista e tem uma mesa, Uma mesa, e na frente dele, na mesa, 2 garrafas de Coca-Cola. Ele simplesmente pega aquelas 2 garrafas de Coca-Cola e afasta dele, tira do campo de visão da câmera enquanto conversam com ele e fazem as perguntas, e ele pega uma garrafa claramente, não é como essa aqui que eu vou te mostrar, mas era uma garrafa transparente, mostrando o conteúdo da garrafa, e naquela garrafa continha água. E ele levanta aquela garrafa d'água e fala: água. E assim ele fez. Um dia depois, ou 2 dias depois, eu não me recordo exatamente qual foi a diferença, o Pogba, um jogador francês, ele fez algo parecido. Também no momento de entrevista coletiva, após a partida, ele foi se pronunciar junto com o técnico e um pouco antes de começarem a fazer as perguntas para ele, tinha uma garrafa, só que agora não de Coca-Cola, mas uma garrafa de uma marca de cerveja na mesa, bem no campo de visão que a câmera pegaria e filmaria ele. Antes que ele pudesse começar a responder as perguntas, ele simplesmente pegou a garrafa da cerveja e afastou do campo de visão das câmeras. E isso me chamou bastante a atenção, o comportamento desses 2 jogadores ali dentro de uma entrevista coletiva, de uma competição importante em que os olhos do mundo estavam voltados para aquela entrevista, pelo menos de quem acompanha o esporte, há uma audiência incrível, muita gente acompanhando. 2 ícones, 2 jogadores importantes para os seus países tomaram aquela atitude em frente às câmeras. Um afastou um produto, o outro afastou outro produto, mas eles tiraram do campo de visão. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente pode aprender alguma coisa com algo que aconteceu naquelas 2 entrevistas coletivas. E o que a gente aprende é que aqueles 2 jogadores, naquele momento, eles estavam mostrando uma maneira muito clara, muito vívida do que é viver com base naquilo que você acredita, com base naquilo que é essencial para você. Veja que ali estava envolvido dinheiro, porque são 2 marcas valiosas, para o mundo dos negócios, para as ações, para todo um mercado que funciona em torno disso,
duas grandiosas marcas, né, de bebidas, né, uma de refrigerante, a outra de bebidas alcoólicas, embora até disseram, olha, mas não, aquela garrafa da cerveja que estava lá não era o alcoólico, era o zero álcool. Tá bom, mas era uma marca de cerveja. E esses dois jogadores, naquele momento, eles afastam aquilo que eles não acreditam do campo de visão deles. Eles não queriam ter a própria imagem associada àquelas duas coisas. Cada um, acredito eu, pelas suas convicções, pelo que eles acreditam. O Cristiano Ronaldo, um atleta de alta performance, que foi eleito diversas vezes, 4 ou 5 vezes, o melhor jogador de futebol do mundo, e que, pelo que quem acompanha mais ele sabe o quanto ele valoriza essa coisa da saúde, o quanto ele é bastante centrado nessa questão, ele não quis ter associado ali na frente dele algo que ele não acredita. Uma marca de refrigerante, algo que é prejudicial à saúde de alguma forma, ele não quis. Ele, inclusive, ao afastar a Coca-Cola, em seguida ele levanta a bandeira da água. Ele apenas levanta a garrafa d'água e disse água, né? Num gesto simbólico de que passa a imagem de que beba água. Água é que é saudável. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu não acredito que tomar esse refrigerante vai fazer de você uma pessoa saudável. E como eu sou saudável, eu levanto a bandeira da água, que é uma substância saudável para você e para o seu corpo. E o Pogba, jogador francês, fez algo muito parecido ao afastar a garrafa de cerveja e não quis associar a imagem dele a uma marca de bebida alcoólica. Eu até ouvi dizer que ele fez isso por convicções religiosas, porque, pelo que ele acredita, as crenças dele, ele não gostaria de ter a imagem dele associada ao álcool por esse fundo religioso. Independente do que seja, foi um grande exemplo que a gente aprende aí sobre o que é viver com base naquilo que a gente acredita, com base naquilo que é essencial para a gente. Um, pelo ponto de vista da saúde, e o outro, que o essencial para ele é a questão religiosa, tá? Segundo o que foi circulado, tá bom? Veja que mesmo envolvendo dinheiro, mesmo envolvendo grandes marcas, eles fizeram questão de, ainda assim, não se envolver com aquilo. Eles poderiam, não sei se poderiam, tá? Fiquei até com essa suspeita na cabeça, nem cheguei a buscar essa informação. Mas será que eles não poderiam ser multados? Até porque aqueles patrocinadores, eles estavam patrocinando o evento, injetando dinheiro no evento. Será que eles não poderiam ser multados? Eu acho que em momento nenhum passou pela cabeça deles que, se eles fossem multados, aquilo poderia gerar para eles uma dívida, algo assim. Acho que até se passou pela cabeça deles, eles pensaram, tudo bem, eu não me importo de ser multado, eu só não quero essa marca aqui sendo associada à minha imagem. Não é isso que eu acredito, então eu afasto de mim. Olha que importante lição, a gente aprende com o que aconteceu ali naquele momento. Claro que essa discussão toda, eu não estou falando para você que você tem que afastar a cerveja ou o refrigerante, se para você são coisas que você gosta, você valoriza, e você não chega a esse ponto de, não, eu quero afastar essas duas coisas de mim, ou uma delas de mim. O ponto não é esse. O ponto é o simbolismo que essas duas situações em entrevistas coletivas mostram de lições importantes para a gente, lições que a gente pode trazer dali, tá? Então, era esse ponto que eu queria começar falando para você, tá? Como isso é importante, tá? E uma das coisas que quando a gente está por aí navegando pela internet, principalmente por YouTube e Instagram, uma das coisas que a gente mais vê é a circulação de anúncios mostrando cursos, mostrando treinamentos, mostrando sempre uma maneira fácil de te ensinar uma técnica para você ganhar dinheiro rápido e fácil, sem fazer muito esforço, tendo pouquíssimo trabalho, mas você faz isso de uma forma rápida. E eles vendem essa técnica para você. Eles querem vender essa técnica para você. Querem te mostrar que você consegue obter um resultado que você quer, o dinheiro que você quer, assim. Mas que, independente do que você vai ter que fazer para ganhar esse dinheiro, eles não te perguntam em seguida se você vai gostar do que você vai fazer, se o que você vai ter que fazer para ganhar esse dinheiro rápido e fácil, se vai ser algo que combina com você.
Se vai ser algo que vai te despertar algo de bom, se tem congruência com o que você acredita. Olá, Fátima, obrigado pela presença, boa tarde. Obrigado por estar aqui, tá bom? Fica aqui, se você estiver gostando do conteúdo, pode passar para outras pessoas que possam se interessar. A gente está falando sobre o que é essencial na vida. Mais uma vez, eu esqueci de fixar aqui o tema, né? Sempre esqueço. Obrigado pela presença, tá? De coração. Mas, retomando, esses anúncios não perguntam geralmente se para o que você vai ter que fazer para ganhar aquele dinheiro rápido e fácil, se é algo que combina com você, se é algo que você acredita, se é algo que está ali alinhado com seus valores, se é algo que você vai usar ou não os talentos que você tem, se é algo que, de acordo com o teu comportamento mais natural, vai ser algo prazeroso para você e vai ser algo que traz sentido. Eles só falam que é dinheiro rápido e fácil. E tá tudo bem, isso é que é o mais importante. E eu sei que quando eu falo isso, pode surgir na sua cabeça ou na cabeça de algumas pessoas. Poxa, Flávio, mas dinheiro é algo importante, é isso que dá audiência também. E todo mundo precisa de dinheiro, né? Tem alguma coisa de errado com isso? E eu te digo o seguinte: o foco de quem vende esse conhecimento para ganhar dinheiro rápido e fácil, geralmente, eles vendem isso para aspirantes a empreendedores ou para empreendedores, tá? Para que eles possam, ou para pessoas que queiram fazer uma grana extra, enfim, para pessoas que estão desempregadas e precisam ali urgentemente fazer dinheiro, né? Eles geralmente não usam nem o termo fazer dinheiro, eles falam ganhar dinheiro, tá? E é claro que o dinheiro, ele sempre vai ser importante no mundo material que a gente vive, tá? Meu desejo é que cada vez mais pessoas melhorem a sua relação com o dinheiro, tá? Se relacionem melhor, sim, com a parte monetária, tenham uma vida mais tranquila nesse sentido, tá? Para que a gente tenha, quem sabe, um dia, né? Eu acredito que esse dia até realmente vai chegar, que a gente tenha um dia onde todo mundo vive bem em relação ao dinheiro e tá tranquilo em relação a isso. Hoje ainda não é a realidade do mundo, mas ela pode ser sim um dia. A questão é, o dinheiro, ele deveria ser tratado como um recurso que ele realmente é. Ele deveria ser tratado como um meio. Mas o que está acontecendo com as pessoas que ofertam essas coisas e já te começam vendendo essa ideia logo de cara é que o dinheiro é tratado como um fim. Que no fim do caminho, tudo que você está buscando para fazer é obter o dinheiro pelo dinheiro, independente do que você vai ter que fazer. Se está ou não em congruência com seus valores, com o que é essencial para você, com o que você acredita, é simplesmente ganhar dinheiro. Porque você tem boletos a pagar, afinal, porque você pode ser um milionário desde que você comece a ganhar dinheiro. E será que isso é o essencial da vida? Será que isso é o essencial da vida? Então, esse tema que eu vim trazer hoje é justamente para a gente refletir sobre isso. Que é o seguinte: como é que a gente descobre o que é essencial para a gente na vida? É justamente quando a gente investiga o que há de precioso no nível mais profundo, o nível que está abaixo do que é superficial, da superfície. É ali que a gente acha o que é importante para a gente. E não com a simples primeira resposta pronta do que pode ser. Você precisa encontrar qual é o seu precioso, ou quais são os seus preciosos. Aí sim, você começa a achar o que é essencial. Eu cursei MBA em gestão da qualidade total. Eu não sei se você está familiarizado com isso ou não, mas a gestão da qualidade é uma área de conhecimento bastante interessante e dentro do mundo da gestão, porque a gente lida com processos, a gente lida com melhoria contínua, e toda e qualquer empresa, e até as pessoas, a gente vive um processo que nós deveríamos, pelo menos, buscar a melhoria contínua sempre. Melhorar os processos daquilo que a gente faz. As empresas lidam muito com processos, né? Mas nós também, na nossa vida, lidamos com processos, ainda que eles estejam ali aparecendo de uma forma um pouco mais subjetiva. E dentro da gestão da qualidade existe uma ferramenta muito interessante que é uma técnica que é chamada técnica dos 5 porquês. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre a técnica dos 5 porquês.
Mas a técnica dos 5 porquês, ela nos ajuda a encontrar a causa raiz dos problemas. Ela é uma técnica muito usada quando você, dentro de uma organização, você tem um problema que está acontecendo de forma recorrente, você quer resolver aquele problema, você já tentou algumas coisas ou de repente você ainda não tentou. Só que você não quer simplesmente colocar algo paliativo, você quer ir mais a fundo para eliminar a causa raiz daquele problema. E essa técnica de 5 porquês, ela coloca você de frente com o problema e faz você questionar esse problema que está acontecendo em uma primeira camada, em uma segunda camada, terceira, quarta e quinta, se for necessário, para você chegar na verdadeira raiz do problema. Ela te ensina muito a você não se contentar com a primeira resposta, aquela resposta mais pronta, aquela resposta mais básica. Ela quer fazer você ir no fundo, você ir lá na superfície. É como se fosse um iceberg, que a gente vê a parte observável, mas na verdade é algo mais lá no fundo do iceberg, e que às vezes é a parte muito maior, né? A parte muito maior do iceberg está na parte de baixo dele. E é isso que essa técnica vem ensinar para a gente, que a gente fazer esse exercício de ir lá na causa, lá na raiz. É lá que está o maior problema, é lá que faz surgir o problema que a gente está vendo aqui no campo observável. Tá? Então, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, o pilar do valor econômico, né? O que é esse pilar do valor econômico? Todos nós temos 7 pilares, tá? De dimensões de valores. Todos nós temos essas 7. Só que em cada indivíduo, isso varia. Pode ter pessoas que têm mais de um, menos do outro, mediano em outro. E isso aí determina muito o que a gente vai ter como uma paixão para a gente agir, o que é um motivador, mas não chega a ser uma paixão. E o que chega a ser um motivador ocasional, ou seja, dependendo da situação a gente se motiva, em outras situações não. E o que para a gente chega a ser um desmotivador, a gente definitivamente não se engaja por aquele valor, né? Mas se você tem, por exemplo, o pilar econômico como um valor alto, tá? Se você valoriza, o que é esse pilar econômico? É o pilar que valoriza a obtenção de resultados, que valoriza a praticidade das coisas, que valoriza também realmente o valor monetário, o dinheiro, né? É uma amostragem do que é tudo isso, tá dentro desse pilar. Se você valoriza isso, tá? Se você quer, por exemplo, também alcançar 1 milhão de seguidores, por que isso é importante para você? Por que alcançar 1 milhão de seguidores é importante para você? A mesma coisa na questão do pilar, a mesma coisa está nesse pilar econômico. Por que ganhar dinheiro, ter 1 milhão na sua conta, ter 10 milhões, ter 20 milhões na sua conta é algo importante para você? Por que você busca tanto isso? E aí você vai ter uma resposta e você pergunta de novo por quê? Em cima dessa resposta que você deu. E aí isso vai te gerar uma outra resposta e você pergunta de novo, e por quê? Dentro dessa segunda resposta. Até você chegar numa causa raiz. Até mesmo para a pessoa que tem o valor econômico em alta, você vai perceber que, no fim das contas, tem algo muito mais sutil que move aquela pessoa até o dinheiro. Pode ser que ela procure esse 1 milhão, 20 milhões na conta, quer ser rico, ter muitas terras ou ter muitos imóveis. Ela valoriza muito isso porque ela está buscando reconhecimento. Pode ser que ela esteja em busca de viver experiências diferentes, experiências avançadas, experiências diferenciadas, mas que ela só consegue a partir do momento que ela tem muito, muito dinheiro e ela vê nesse 1 milhão, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 1 bilhão, a forma dela realizar essas experiências, tá? Pode ser, pura e simplesmente, pela dopamina que chegar naquele 1 milhão de seguidores,
chegar naqueles resultados financeiros altíssimos, aquelas altas cifras, muitos zeros, né, ali aparecendo na conta bancária, né, depois, claro, de um número que antecede todos esses zeros, que seja acima de zero, né, ou de 1 para cima, e aquilo é importante para ela porque ver aqueles números aumentando gera dopamina para ela, que é o hormônio gerador do prazer, né, que proporciona o prazer. Então ela sente um prazer ali ao ver aqueles resultados aumentando, aumentando e aumentando. Mas veja que é algo de muito mais sutil para a pessoa que está buscando isso, tá? Agora, e quando essa pessoa não tem o valor econômico como o seu principal valor? Quando tudo que ela está buscando não é o dinheiro pelo dinheiro. Aí entra uma coisa que é muito interessante. Como é que essa pessoa ela vai se manter no médio e longo prazo, numa atividade, num trabalho, se o principal valor de engajamento dela não é o dinheiro? E se não é, mas se por um acaso, num primeiro momento, ela escolhe aquele trabalho, realizar aquela atividade, porque ela está pensando no financeiro, porque ela está pensando em fazer dinheiro, porque ela está pensando no quanto vai ganhar, no quanto ela resolve a questão das dívidas que ela tem, no quanto ela. E não que isso não seja importante, tá? É importante honrar os compromissos, né? Mas se ela coloca isso em primeiro lugar, independente do que ela vai fazer, mas ela não tem a dimensão econômica, o valor do dinheiro lá no alto, e ela tem outras coisas que de repente ela nem está com plena consciência disso. Como é que vai ser isso para ela, hein? Como é que ela vai se entender em todas essas questões? Se o precioso dela não é o econômico, não é a obtenção de resultado, não é o dinheiro, não é a praticidade das coisas. Se ela valoriza outra coisa, se o precioso dela for outras coisas. Mas aí ela tomou a decisão pensando no dinheiro. Ou seja, ela não agiu de acordo com o que ela valorizava, de acordo com o precioso dela. Como é que faz? Ela dificilmente vai se manter naquela atividade, naquele projeto, naquele trabalho. Porque num médio a longo prazo ela vai desistir. Ou ela vai se cansar, ela vai se estressar, aquilo vai custar a saúde dela, muita insatisfação, sensação de não realização, cansaço, desgaste nas relações profissionais que ela tem ali e de repente que vão ser irradiadas para o ambiente familiar. A entrega que ela começa a fazer daquele trabalho, naquele projeto, vai ser abaixo da média. Vai ser uma entrega meia boca, ou vai ser uma entrega mais ou menos. Vai ter gente entregando muito mais que ela, sendo muito melhor. Mary Jane, obrigado pela presença. Pô, quanto tempo! Muito bom você estar aqui. Que demais. Se você estiver interessada nesse assunto, continua aqui. Se tiver gente que você acha que pode se interessar, chama também aí pelo aviãozinho. O assunto é o que é essencial na vida. Me fizeram essa pergunta há pouco tempo. E eu estou trazendo aqui, aproveitando, para falar um pouco mais sobre isso aqui nessa live, nesse podcast. Então, essa pessoa ela vai desistindo. Porque tem outras pessoas lá fora que valorizam por essas outras coisas, ou valorizam por outros motivos, né, que vão ter talentos para aquela atividade muito maiores do que ela tem, mas ela entrou motivada pelo dinheiro, mas que era uma coisa, um motivador ocasional para ela, mas não era o principal. Cara, no médio prazo, no longo prazo, isso é um preço muito alto a pagar. Ela vai desistir, ela vai se estressar, vai custar a saúde dela, ela pode até, como se falava muito, né, no mercado de trabalho, se fala até hoje, se queimar, porque aí a entrega vai ser abaixo, as relações vão se deteriorando ali no ambiente profissional. Quando você vê a coisa tá indo para a tua relação familiar com os filhos, com o marido, com o namorado, com o noivo, com a noiva, com os pais. E isso é o preço alto a pagar quando a gente não anda de acordo com aquilo que é essencial para a gente. Essa pessoa ela vai ficando sem energia para o trabalho, tá? Ela vai se cansando. Faltou fazer aí uma autoinvestigação. Faltou se conhecer mais. E eu acredito que todos nós deveríamos escolher as nossas atividades profissionais com base no que nós temos como essência.
A essência é tudo aquilo que há de mais natural na gente. É aquilo que há de mais puro, de mais que está no nosso íntimo, no nosso interior. E que, pela velocidade que a gente acostumou a levar das coisas, né? A maneira como a gente foi doutrinado, ensinado para muitas coisas, a gente deixou de se questionar sobre isso. Sobre o que é essencial para a gente, o que é importante, o que não é, o que a gente deveria se questionar. Quantos de nós, que eu me arriscaria a dizer que são muitos, mais de 70%, 80%, 85% das pessoas no mundo, nem sabem que a gente poderia se fazer essas perguntas e estão vivendo uma vida em piloto automático. São os nossos talentos, os nossos comportamentos mais naturais. É com base nisso que a gente deveria procurar viver. Isso deveria ser ensinado dentro das escolas. É por isso que eu até te convido para conhecer o Conhece a Ti Mesmo, que é um teste seguido de uma análise do resultado, uma análise que eu faço, né? É um teste que eu mando para você, você faz esse teste, recebe o resultado do teste. Mas antes de você receber esse resultado vem para mim, eu faço uma análise, a gente senta juntos, online, e eu te explico o que significam aquelas 72 páginas do relatório do teu teste, que é um teste todo sobre você. Como você se comporta da maneira mais natural, quais são os seus principais valores, quais são os seus talentos, e por que você tem cada uma dessas coisas, quais são os pontos de melhoria dentro do perfil que você tem, quais são os pontos fortes e o que você deve mais focar para continuar. Eu te convido a conhecer o Conhece a Ti Mesmo. Vai ter link na descrição desse podcast, não daqui do ao vivo, mas do podcast vai ter quando o podcast for ao ar. Você vai poder ver aí no link, que tem um link para você conhecer o Conhece a Ti Mesmo. Então, é isso que a essência que eu digo são as coisas que a gente tem de mais natural em todos nós. Nossos comportamentos, nossos valores, nossos talentos. Agora, quando eu não sei o que eu tenho de mais essencial em mim, eu não tenho como considerar o que é essencial na vida para mim. Quando eu não sei disso, como que eu respondo essa pergunta? As minhas escolhas são escolhas muito mal qualificadas quando eu não sei de tudo isso. Eu escolho para agradar os outros, eu tomo decisões baseadas, preocupado no que os outros vão achar, eu vou para o emprego ou abro uma empresa baseado no que está na moda, no que dá dinheiro, no que está bombando para o momento. E eu deixo de levar em consideração o que realmente importa para mim, o que tem como essência para mim. E, como eu falei, isso tem um preço alto a pagar. Chega um momento em que realmente vem a conta, e a conta que vem para isso é aquela que te coloca de frente com as coisas, com aquele incômodo que dói. Às vezes vem o sentimento de arrependimento, vem aquele sentimento de falta de congruência, de você estar se achando, tá achando que você não está vivendo com verdade, que você não é bom o bastante, enfim, começa a vir um monte de coisas que também são pensamentos de voz do ego, também te dizendo um monte de coisa, e isso é extremamente prejudicial. No início do ano passado, no início de 2020, saiu uma pesquisa que foi até encomendada, se eu não me engano, foi pela, se não estou fazendo confusão, foi pela Universidade de Estácio de Sá, não, acho que foi. Universidade de Estácio de Sá, se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão. Me perdoe se eu estiver fazendo confusão, que eu já até usei esses dados em outras postagens que eu fiz, e foi antes de começar lockdown, essa loucura toda que a gente está vivendo já há mais de um ano. Isso é uma pesquisa que investigou o seguinte, né? A questão do perfil profissional. Os profissionais que estavam no mercado de trabalho, o que eles esperavam para o ano de 2020, o ano passado, tá? E a maioria, 92% dos brasileiros empregados pensavam em trocar de emprego em 2020. E um dos maiores motivos apontados pela mudança de emprego seria o motivo de que eles
não estavam satisfeitos no trabalho em que estavam. Eles estavam buscando um ambiente profissional, ou tinham desejo de estar no ambiente profissional, onde eles tivessem a satisfação deles mais realizada, uma satisfação pessoal, ou profissional, em termos de ambiente, enfim, ou com o que faziam. E olha o quanto, 92%, eu não sei você, mas eu acho isso coisa pra caramba, é muita gente, 92%. E isso mostra muito o quanto as pessoas tomam e tomaram decisões, tá? Sobre decisões profissionais muito sem se conhecer o bastante, sem entender como realmente elas funcionam. E aí chegam em algum momento a essa conclusão que a gente tá chegando aqui, né? Um bando de gente insatisfeita e querendo fazer a mudança. Que ótimo que essas pessoas querem fazer a mudança, né? E o foco também não tem que estar no arrependimento e no passado. Identificou isso, viu que a questão é fazer a mudança, não está em congruência ali, então é trabalhar para que essa mudança seja feita. O que eu preciso fazer para que eu esteja no ambiente profissional ou realizando uma atividade profissional que esteja mais em congruência com quem eu sou, que traga mais verdade, mais realização. E a partir dali você enumerar uma série de ações que você vai precisar colocar em prática no seu plano de ação para você fazer essa mudança, né? O teste seguido de análise do Conhece a Ti Mesmo te dá essa oportunidade de você fazer isso por você mesmo. Então, essa é a grande questão. Muita gente satisfeita. Eu fiz no dia de ontem, mais precisamente, eu estou gravando esse podcast agora no dia 8 de julho de 2021. No dia 7, que foi ontem, 7 de julho, eu fiz uma pesquisa no Stories também, e onde no resultado final ali da pesquisa ficou muito parelho, né? Se eu não me engano, 56% das... Eu perguntei o seguinte, a pergunta foi assim: o quanto você acredita que sabe sobre o que é importante para você? E 56% das pessoas, se eu não me engano, responderam que sabiam sim, e 44% das pessoas disseram que não sabiam com clareza o que era importante para elas na vida, né? E isso, para mim, mostra um resultado muito claro do que são essas decisões mal tomadas em relação à questão profissional, o nosso projeto profissional para a vida, que não está abrangendo só uma questão de carreira dentro de empresa, mas inclusive para empreendedores, que às vezes nem sabem que são pessoas com perfil, com desejo, com toda uma aptidão empreendedora, que foram, de repente, ao longo de toda uma vida influenciados por pais, familiares, amigos, tudo foram cercados de um ambiente onde só foi mostrado para elas duas escolhas: ou concurso público, ou entrar numa grande empresa e fazer carreira. E essa pessoa nunca conheceu a opção, por exemplo, de ter o próprio negócio, de ser mais autônomo e criar o próprio trabalho. E que isso é sim, né? É sim também algo profissional, algo para você fazer dinheiro, algo para você viver muito mais do que fazer dinheiro até. Uma maneira de você viver uma missão também. Não que nos outros trabalhos você não viva, você pode muito bem viver uma missão e viver por um propósito tanto quanto quem empreende. Mas às vezes a pessoa que tem o perfil para empreender e não está ciente disso, ela está dentro de uma empresa, é um concursado público e vive aquela vida ali e está incomodada, já não aguenta mais aquilo, quer realizar um sonho, mas falta clareza para saber que, cara, a questão é que ela precisa fazer um movimento para ter o próprio negócio, para criar o próprio trabalho. Mesmo que ela não vá criar uma grande empresa, pode ser um negócio pequeno, pode ser só ela e ela mesma, pode ser que ela nem tenha funcionários, mas ela se realiza muito mais seguindo o valor baseado na liberdade, na autonomia, na independência, em ser visto como um ser único que cumpre uma missão e que precisa viver com base nesses motivadores de engajamento. Quantos de nós não estamos cientes disso, estamos vivendo um padrão imposto por família, por sociedade, para agradar os outros
ou porque nos faltou conhecer isso porque nunca disseram pra gente, ou porque são essas duas coisas juntas. Então, qual é a situação que você vive hoje? Eu não sei qual é a situação que você vive hoje em relação a isso, mas é algo para trazer em termos de reflexão. Qual é a situação que você vive em relação a isso? Será que você se conhece o bastante para entender e para saber que você tem coisas importantes, coisas na sua essência que está deixando de usar? Que você poderia se realizar muito mais naquilo que você acredita, naquilo que é importante para você, se você vivesse com base no que você tem de mais essencial em você? Que quando você está preocupado em viver mais na matéria, mais preocupado com o que é exterior, esperando as respostas de fora e olhando menos para dentro, você está cada vez mais se afastando da tua essência, ficando longe do que você acredita? Então eu acredito que a essência é isso. E a gente trabalhar todos os dias e a todo momento o que a gente sabe sobre nós mesmos, porque é lá que está a nossa essência. Quais são os meus interesses? O que me motiva a levantar todos os dias na cama para fazer? O que eu valorizo no dia a dia? O que é importante para mim no ambiente profissional? O que é importante para mim nas famílias? Aliás, perdão, o que é importante para mim dentro da família, na constituição de uma família? O que é o meu precioso em cada uma dessas coisas? Na família, no profissional, na vida social, na saúde, na espiritualidade, no relacionamento amoroso. O que é essencial para mim? São essas perguntas, e eu, como um especialista em perguntas, não posso deixar de fazer, que a gente precisa o tempo todo estar investigando. E que ao longo do tempo pode apresentar algumas leves mudanças, de acordo com a fase em que a gente vive, o momento que a gente está experienciando na vida, as pessoas que estão convivendo com a gente naquele momento. Tudo isso vai moldando as nossas escolhas e pode ir trazendo diferenças para o que a gente está valorizando. O meu convite para você nesse momento é você se fazer esses questionamentos. Para você chegar na raiz do que é essencial para você. Pergunte-se o porquê mais de uma vez. Por quê, até você chegar na essência do que é importante. Como eu falei aqui para você sobre a técnica dos 5 porquês, lá da gestão da qualidade. Algo nascido do povo oriental, né? Trazido pelos japoneses, a gestão da qualidade muito trabalhada lá há anos, e que a gente aqui no mundo ocidental aprendeu com eles sobre isso. E eu acho que a gente ainda tem muito mais para aprender com eles nesse campo. Não só desse assunto, mas de muitos outros assuntos relacionados a aqui, ó, a interior, a profundidade. O quanto os povos orientais trazem tanto de profundidade. E que a gente a cada dia desperdiça quando a gente escolhe focar nas coisas que são efêmeras, nas coisas que têm menos importância. Mas a partir do momento que a gente traz profundidade, que a gente investiga, dá profundidade às coisas, a gente fica mais próximo de encontrar respostas sobre a nossa essência. Entende isso? Não deixe de buscar em você aquilo que você tem de essência. Pergunte os porquês mais uma vez. Entenda o que em cada área da sua vida você valoriza, também com a ajuda dos porquês. E se ainda assim você precisa de ajuda, e eu acho que você pode sim precisar, não é uma missão fácil se conhecer, muitas vezes a gente realmente precisa de profissionais, inclusive eu, mesmo trabalhando com desenvolvimento pessoal. Eu muitas vezes recorro a outros profissionais, porque às vezes a gente precisa do toque de ajuda do outro para chegar ao nosso precioso ou a outras questões do nosso interior. E é por isso
que eu te convido a conhecer o Conhece a Ti Mesmo. Esse teste seguido de análise do resultado, onde um relatório vem e você senta comigo online para eu te explicar o que é o resultado de toda aquela análise, dos seus comportamentos mais naturais, de quando você força o comportamento, que é o que a gente chama de comportamento adaptável. E nesses comportamentos você vai descobrir o seu nível de fogo, ar, terra e água, que é a sua dominância, influência, estabilidade e cautela, que mostra como você lida com problemas e toma decisões, como você interage com pessoas, como você dita o ritmo do ambiente e como você lida com procedimentos e regras. Você vai descobrir, dentre as 7 dimensões de valores que todos nós temos, quais são as suas 2 principais e que mais governam as suas decisões e o porquê você prefere colocar os seus talentos em prática. Né? São as duas dimensões de valores que mais te levam a se motivar e engajar nas coisas. E você vai descobrir também quais são os seus principais talentos dentro de uma lista de 78. Quais são aqueles que estão mais fortes em você e que, de repente, você não está usando hoje, mas que, se você utilizasse mais, você estaria mais próximo da tua realização pessoal e profissional, porque eles deveriam ser o teu foco. Porque se você já faz bem, você precisa de menos esforço para ter o dobro de performance em termos de resultado. Mas por quê? Porque aquilo já é natural em você. É diferente daquele anúncio, né, que vende para você que você vai ganhar dinheiro fácil. Como é que você vai ganhar dinheiro fácil e rápido se, de repente, aquela atividade que estão te vendendo para você fazer não é uma coisa que você vai colocar os talentos mais naturais que você tem? Se é algo que vai fazer você ter que se comportar num estilo de comportamento totalmente adaptável, forçado, que não é a tua, e que rapidamente você vai desengajar, não vai estar ali com presença para ganhar esse dinheiro. Não vai funcionar. É por isso que esses anúncios não funcionam. A menos que, por um acaso, se bater daquela atividade, está em congruência com seus valores, seu estilo de comportamento mais natural, e você consegue ali colocar os seus talentos mais fortes, mais presentes ali dentro, quando isso acontece, aí sim pode ser que nesse anúncio funcionou para você, mas não vai funcionar para todo mundo. É por isso que você precisa conhecer a si mesmo o quanto antes, cada vez mais e todos os dias. Não pense você que mesmo fazendo Conhece a Ti Mesmo, você não tem um dever de casa para fazer. Você vai precisar todos os dias viver com base naquilo ali e aprimorar cada vez mais todas as sugestões de melhoria que aquele relatório apresenta e que eu vou apontar para você ali. E que todos os dias você também, como ser humano, tem o dever de se colocar como uma pessoa presente para se melhorar, né? E entendendo que se existe uma missão comum, um propósito comum entre todos nós seres humanos, é nós nos darmos a mão e nos ajudarmos. Como isso, você vai descobrir a partir do momento que você sabe, com os seus talentos, como você pode ajudar as pessoas com o que você tem de qualidades e pontos fortes. Não é só o dar esmola, contribuir com um projeto, contribuir com uma causa na parte financeira com o tempo. É contribuir de propósito e com propósito, usando o que você tem de talento, qualidade, com base no que você acredita, com base no que você motiva e que você tem de comportamento mais natural. É aí que você vai ter uma realização verdadeira pessoal e profissional e daqui de dentro, com propósito, com sentido, com algo que você acredita, e aí você vai ter uma paz interior. Você já não mais vai se importar com a opinião dos outros, porque você sabe que você está vivendo algo de verdade para você, que existe sentido, significado no que você faz. Diferente do ganhar dinheiro pelo ganhar dinheiro. Diferente do fazer por fazer. Do fazer porque tem alguém olhando. Ou do fazer porque eu quero agradar 1, 2, 3, pai ou mãe, irmãos, amigos, familiares, uma sociedade, porque criaram uma expectativa sobre mim que eu preciso corresponder. Porque se eu não corresponder, eu estou fora do jogo. Porque, afinal de contas, eu preciso pertencer a algum grupo. Eu concordo que você precisa pertencer a algum grupo, mas que seja um grupo que você pertença de propósito, que esteja em congruência com o que você acredita
com o que você vive de verdade, porque esse grupo existe. Talvez você só não esteja inserido nele ainda, mas no momento em que você tomar a decisão, você pode estar junto com esse grupo. Você pode procurar a existência desse grupo. E aí, todo um universo, um mundo de energias vai agir em congruência para que essas pessoas cheguem até você e você até essas pessoas, e isso vai ser um processo extremamente natural. Mas você precisa fazer um movimento. E é esse movimento que eu te convido dentro do Conhece a Ti Mesmo. Se você está vendo esse vídeo ao vivo aqui no Instagram, dá uma olhada no link da minha bio, tem lá, você vai entrar no link, vai ter aquele Linktree meu lá, você vai em meu site, quando você clica em meu site, você vai ver como eu posso te ajudar, você entra lá, você vai ver lá, vai ter o Conhece a Ti Mesmo, você pode olhar lá como é que você faz, e você entra, vai cair para você me mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai conversar e vai marcar o teu Conhece a Ti Mesmo, tem uma série de procedimentos que precisa seguir ali, mas basicamente é isso. Esse convite que eu quero deixar para você, não adie, entre para você procurar entrar mais em congruência com quem você é e sair de um padrão imposto para você e viver mais a tua verdade com mais liberdade e autonomia. Principalmente se você é um aspirante empreendedor, quer cumprir uma missão no mundo porque você tem um senso de realização forte que você acha que através do teu negócio você pode fazer. Tá certo? Esse foi o Vem Comigo podcast de hoje, o podcast live, a live / podcast, aqui ao vivo. Na semana que vem eu volto com mais uma live, mais um podcast. E por hora é isso. Te aguardo na próxima. Vem comigo.